Estamos aqui no nossa primeira edição do IBANcast, que é o nosso podcast aqui da Igreja Batista do Alto Monte, e começamos já de uma forma assim tremenda, porque estamos no meio de uma conferência que tem por tema Tudo Novo se Fez, e recebendo aqui na manhã de hoje o pastor Tarlis Elias, diretor do Instituto Teologar e pastor da CAL Praia Grande. Para Muito nós, legal. uma alegria muito grande te receber aqui. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço por estar aqui, participar, ser pioneiro aqui, né, nesse lugar e participar dessa conferência abençoada. Que dias especiais o Senhor nos deu. Obrigado pelo convite, meu irmão. Muito obrigado. Para nós, como eu disse, é uma alegria muito grande. E eu já queria começar te perguntando um pouquinho das suas impressões aí sobre o nosso primeiro dia de conferência e esse tempo de workshop que nós acabamos de concluir agora pela manhã. Então, estar numa igreja saudável, numa igreja que se preocupa com o ensino, com o estudo, cuidar das pessoas da igreja, para que elas não sejam levadas por nenhum vento de doutrina, para que elas não sejam enganadas. É fantástico. Eu estou aqui hoje assim feliz demais, demais. Desde ontem, uma conferência bíblica, honesta, direcional para buscarmos e nos devotarmos a Deus. E hoje, agora pela manhã, aconteceu o workshop aqui sobre apologética, defesa da fé. Falamos sobre heresias, falamos sobre apologética. Um povo sedento em conhecer, em se defender, em evangelizar através da apologética. Então, parabéns, pastor. Estou muito feliz pelo que eu tenho visto aqui na conferência. Muito obrigado. E esse, inclusive, é o tema do nosso encontro de hoje, heresias modernas. Nós vamos falar um pouquinho, de forma bem rápida, bem objetiva, mas nós vamos falar um pouquinho sobre essas heresias contemporâneas muito presentes no chamado movimento neopentecostal, né, pastor? Sim. Inclusive, gostaria que você começasse definindo para nós o que é esse movimento chamado neopentecostal. O neopentecostal é um movimento que é dissidente de igrejas pentecostais e tradicionais e que tem uma desconexão com a tradição cristã. Então, o neopentecostalismo, esse neo vem de novo, esse neopentecostalismo ele vai fazer um sincretismo religioso, ele vai trazer práticas de outras religiões, de outras culturas, e vai acoplar isso ao cristianismo. Então, geralmente, as igrejas neopentecostais usam objetos místicos, uma pauta e uma ministração mística, uma batalha espiritual mística, uma teologia da prosperidade, uma teologia do coaching, né? Então, as igrejas neopentecostais vão acoplar o coaching, a prosperidade, o misticismo no pentecostalismo, no tradicionalismo, e aí nasce o movimento neopentecostal que nós temos hoje. Entendi. E você acha correto associar o movimento neopentecostal às seitas modernas? Sim, o neopentecostalismo é objeto de estudo da apologética e da heresiologia. Quando você vê, pastor, por exemplo, eu vou ao extremo, né? Porque tem coisas assim que são secundárias, mas tem coisas que são extremos. Quando você vê uma igreja, por exemplo, que vai fazer o passe da lua cheia, e é uma igreja cujo nome é um nome de igreja, as pessoas que estão ali se denominam cristãs, cujo Deus, criador do céu e da terra, é o Deus que rege aquela igreja, mas ela faz uma sessão do passe da lua cheia, sexta-feira 13, venha para o pátio, venha para receber a luz, a transferência da luz, noite de lua cheia, você vai receber o passe para você quebrar magias. Então, quando você vê uma prática dessa, isso tem que ser objeto do estudo da heresiologia, do estudo da apologética, porque já vai além de uma igreja que tem erros teológicos. Entendo. Uma igreja que tem problemas secundários, tem igrejas que vão tratar de coisas que vão mexer nos pontos periféricos do cristianismo. Tem outras que vão tratar de coisas primordiais, a espinha dorsal do cristianismo. E igrejas neopentecostais estão entrando para esse lado. Então, encaixa assim também na apologética e também na heresiologia. A gente pode fazer uma associação entre erro interpretativo e heresia, sendo este segundo aquele que fere a doutrina da salvação, por exemplo? Sim.
Então, quando nós Nem falamos de... todo erro interpretativo, desculpa te interromper, Isso. nem todo erro interpretativo é uma heresia. Exato. No âmbito geral da palavra, a palavra heresia é a distorção das escrituras. Então, se sendo secundário ou não, é heresia, né? Sim. Mas eu prefiro separar em alguns momentos. Vamos dar um exemplo assim, só para o pessoal entender. Há pessoas que creem que o canto do galo, antes de Pedro negar, ou depois de Pedro negar, uns creem, o galo é uma ave. É uma ave, o galo cantou, cocoricó, e cantou depois que Pedro negou. Tem gente que pensa o seguinte, não, aquele canto do galo é um toque de uma trombeta. Certo. Eu sou adepto dessa visão, eu acho que é o toque de uma trombeta na Fortaleza de Antônia. Alguém está errado, ou os dois estão errados, ou um está errado, ou quem acha que é uma ave está errado, ou quem acha que é o canto do galo está errado, um está errado. Mas se está errado, se está errado ou está certo, meu, isso não vai mudar nada. Se era um galo, se não era, porque o foco ali é que Pedro negou Jesus. Jesus acertou na profecia e disse, olha, antes de você, depois que você me negar, o galo vai cantar. Então quem está certo ou quem está errado? Alguém está errado teologicamente, interpretativamente. Uhum. Alguém cometeu um erro teológico ali, mas não vai ferir em nada. É só num campo secundário. Agora, quando uma pessoa vai ferir, como por exemplo, a doutrina da salvação, a soteriologia, onde vai acoplar elementos para a salvação, aí é algo grave. Porque Pedro fala que existem heresias de perdição. Quer dizer, há heresias que vão levar à perdição da pessoa. Pensando nisso, a gente pode elencar algumas características ou práticas que apontam que aquela organização, aquela instituição, ou aquela chamada igreja é, na verdade, um movimento herético? Sim. Então, se a gente pegar um pilar, Bíblia, salvação e o Senhor, a Trindade, né? Ferindo esses pontos principais, você percebe uma seita pseudo-cristã. Certo. Então, quando você pega aquele que vai ferir a Bíblia, como é que eu firo a Bíblia? Não é só de interpretação. Existe também acréscimos e decréscimos. Perfeito. Então, acrescentei algo às Escrituras. Ou então, retirei algo das Escrituras. A igreja protestante crê nos 66 livros da Bíblia e nada mais. Nem livros apócrifos a mais, nem profetas inspirados a mais, nem revistas inspiradas a mais. Também não retiramos o Novo Testamento, não retiramos o Antigo Testamento, não caducou o Antigo. Perfeito. São 66 livros divinamente inspirados. Mexeu nisso, você vê que é uma seita. Enquanto o nosso workshop acontecia, eu fui anotando algumas falas, certo, que você trouxe e que eu acho que pude montar aqui uma pequena lista para identificação do que é uma seita. E eu coloquei aqui, normalmente, nessas seitas existe uma outra fonte de autoridade que não a Bíblia. Sim. Né? Negando o pilar fundamental da fé cristã reformada, do sola scriptura, né? Sim. O que você pode comentar sobre isso? Vamos lá. A Bíblia, como eu falei, 66 livros divinamente inspirados. Alguns da hipergraça, alguns do movimento liberal, vão dizer assim, peraí, o Antigo Testamento não é mais para nós. Agora é o Novo Testamento. Não. Paulo fala a Timóteo que toda a Escritura, e quando ele fala Escritura, ele está falando do Antigo Testamento, é divinamente inspirada. Alguns vão dizer o seguinte, não tem Novo Testamento, é só o Antigo Testamento, os judeus. Então, não, tem também o Novo Testamento. Outro vai dizer assim, além do Novo Testamento, tem as últimas Escrituras, que são os Mormons. Sim. O Mormon tem 3 livros que eles consideram inspirados. Pérola de Grande Valor, Doutrinas e Convênios e o livro de Mormon. Não, existe uma profetisa que tem o grau de inspiração do mesmo grau de inspiração das Escrituras. Estou falando de Ellen Goldwhite. A Igreja Adventista do 7º Dia considera Ellen White como o espírito de profecia, acrescentando isso. Eles não vão dizer que está acrescentando, querendo só no 66, mas tem 80 livros da Ellen White que são do mesmo grau de inspiração das Escrituras. Como é que do mesmo grau de inspiração e não é inspirado? O próprio catecismo do Adventismo, né, te propõe, né, a pergunta de número 23. Sim, no questionário do batismo,
Você crê no juiz investigativo? Você crê que em 1844 começa o juiz investigativo? Você crê no dom profético? Crê que Ellen White é o espírito de profecia? Eles até dizem que uma pessoa pode responder não e mesmo assim se batizar, mas dizem também que é incoerente. Sim. A pessoa quer se batizar na igreja adventista e não crê que Ellen White é o espírito de profecia, é incoerente. Até é admitida ao batismo, mas é incoerente porque eles acreditam que Ellen White é o espírito de profecia. Então, nós temos as TJ, Testemunhas de Jeová, que creem no Despertar e Sentinela, que são livros que são compostos e feitos, elaborados pelo corpo governante, e que são considerados um único canal de comunicação de Deus com a Terra, o corpo governante, que se comunica através do Despertai e da Sentinela. Okay. Então, diante disso, nós vemos que há seitas, há igrejas pseudo-cristãs que ferem o sola escritura, acrescentando, diminuindo, modificando e tudo mais. Dentro disso, esse movimento que você citou, do liberalismo teológico, ou esse movimento intitulado hipergraça, se enquadra como uma seita. Se enquadra no campo de seitas e heresias, né? Heresia, a palavra haireses, ela tem vários significados, mas ela foi ganhando anacronicamente outro significado. Hoje, quando você fala de heresia, é uma deturpação teológica. Okay. Então, qualquer deturpação teológica, qualquer modificação teológica é uma heresia. Pode ser secundária ou não. Certo. Então, quando nós falamos do liberalismo teológico, que não crê na inerrância das escrituras, por exemplo, que vai olhar para as escrituras com um olhar liberal mesmo, que você está falando, né? Não crê na ressurreição. Não crê na Jesus ressurreição. Corporalmente. Não. E aí são muitas coisas que vão... o Antigo Testamento, como já falei, caducou. Não, isso aqui caducou. Né? E começa a enxergar coisas que, poderia ter dito isso, poderia ter pensado aquilo, né? A mulher samaritana poderia ter pensado que Jesus estava oferecendo o sêmen dele a ela. Poderia ter, tal. A ressurreição de Jesus é um conceito e não um fato. Então, não um fato. Aí você vê, a apologética, ela trabalha numa ciência, porque tem dois tipos de ciência, né? Aquela por indução e aquela por abdução, que é aquela que você não consegue replicar em laboratório, sim, mas você faz uma ciência forense, né? Que é uma ciência de detetive, de CSI da fé. Então, nós temos elementos para mostrar, evidenciar a ressurreição de Jesus. Por exemplo, não tem como... Se alguém quiser provar que ele não ressuscitou, tem que mostrar um corpo. Sim. Então, houve várias teorias no meio do caminho, né? Só emendando aqui, falando de apologética, eu estou emendando aqui. Por exemplo, a teoria do desfalecimento. Jesus desfaleceu e não morreu. Não, se ele desfaleceu, ele ia estar um maltrapilho lá, quem olhar para ele depois, ele fala, não, ele não é o Deus, ele precisa de um médico. Então, ele não... Tá, ele desfaleceu, como é que ele sai de dentro daquela tumba, daquele sepulcro e remove a pedra? Como é que ele passa pela escolta? Ah, não, é o túmulo errado. Mas é um túmulo particular. Todo mundo viu o túmulo. Romanas. Já estavam lá. O lenço foi encontrado lá. Outra coisa, o túmulo está vazio. Como é que o túmulo está vazio? Então, a maior evidência, se alguém quiser provar alguma coisa, tem que trazer um corpo para a gente. Porque as evidências estão conosco. Aliás, e não só isso. Então, depois nós temos testemunhas. Aí vem a teoria da alucinação. Não, ou foi um conceito, ou foi uma alucinação, porque eles estavam emocionalmente abalados com aquilo e acreditaram que aquilo era uma alucinação. Só que Paulo fala que 500 pessoas... Coletiva, é uma alucinação coletiva, isso não seria o ápice da alucinação, porque a alucinação ela é individual. E Paulo ainda desafia, fala, pergunta para as pessoas que estão vivas ainda hoje, há pessoas vivas para comprovar isso. Então, a ressurreição é um fato. E qualquer pessoa que nega a ressurreição é um teólogo liberal. Okay. Dentro da sua exposição ali no workshop, falou também sobre o exclusivismo religioso, né? Como característica de uma seita.
sim, o exclusivismo vai dividir os méritos da salvação. Você pode ser salvo desde que você esteja aqui. Tem igrejas por aí, mas essa daqui é a certa. Tem várias doutrinas, mas a única correta é essa daqui. Não há salvação fora daqui. Não há salvação fora daqui, só aqui guarda os 10 mandamentos, só aqui tem a verdade, só aqui tem o corpo governante, só aqui tem fogo de Deus, entendeu? Só aqui tem o espírito de profecia, só aqui a gente separa homem para um lado, mulher para o outro. Só aqui temos a graça revelada. Por que é importante para a igreja, nos dias de hoje, conhecer sobre seitas e heresias dentro dessa disciplina da apologética? O que isso traz digamos assim, de benefício prático para a vida cristã? Os benefícios são muitos. Eu poderia estender aqui, o podcast vai ficar de 5 horas, mas eu vou dar alguns aqui importantes, rápido e prático. Primeiro, defesa própria. O cristão ele precisa se defender para não ser levado por qualquer vento de doutrina. Perfeito. Você saber o que você está comendo. Isso aqui está estragado, está vencido, é saudável. Então eu não posso comer qualquer coisa. Então, para defesa própria, preciso aprender o que é errado, o que é certo, o que é seita, o que é heresia, o que é verdade, o que é mentira. Defesa do coletivo. Nós, como líderes, temos que vacinar o rebanho. Se o rebanho não tiver conhecimento e não protegermos as pessoas, Paulo fala a Timóteo que nos últimos dias muitos seriam fisgados por ensinos de demônios. Como é que a pessoa vai saber? Então, para uma proteção coletiva da família, é necessário estudar também as heresias. Eu conversei com um amigo em Belo Horizonte há um tempo atrás, ele bancário, e eu conversando com ele, que tipo de treinamento eles fazem para poder não receberem um dinheiro falso, né, no caixa do banco ali. Interessante. E como que eles são treinados, uma vez que a criatividade dos falsários é tamanha, né? E ele explicando, falando assim, não, nós não somos treinados com as cédulas falsas. Nós somos treinados com as cédulas verdadeiras. E a gente é instruído a conhecê-las assim na sua minúcia, a entender como é que uma nota reage quando ela é batida na máquina de lavar, quando ela é passada, quando ela é rasgada, quando ela está novinha, em todos os aspectos que uma cédula pode atravessar. Porque quando conhecer, isso ele me falando, quando a gente conhece a nota na sua perfeição, a gente conhece a nota perfeitamente, tudo que não corresponde àquela nota verdadeira, a gente reconhece como algo falso. Maravilhoso. E eu entendi que esse é o princípio básico da nossa preservação de fé, né? Sim. Conhecer de fato a palavra do Senhor, conhecendo assim de fato o Senhor da palavra, obviamente dentro das nossas limitações e capacidades, mas para não sermos, né, como você comentou aí, levados por qualquer vento de doutrina. Exato. E até para evangelização, você vai evangelizar, às vezes, adeptos de seitas, pessoas que estão escravas por líderes religiosos que são manipuladores. Então, como é que você vai evangelizar uma pessoa dessa sem conhecimento? Nós temos que olhar, Arley, para essas seitas, heresias, essas pessoas, como um campo missionário. Perfeito. A apologética não foi feita para ganhar um debate. A apologética foi feita para ganhar uma vida. Então, nós vamos alcançar essas pessoas para Cristo. A apologética, a defesa da fé, tem a intenção de resgatar essas pessoas. É como uma disciplina na igreja. Não disciplinamos porque queremos acabar com as pessoas, mas toda disciplina tem a intenção de recuperar o pecador. Então, a apologética não tem a intenção de acabar com a pessoa, mas de recuperar a pessoa. Até porque a pessoa... Tem muita gente sincera, né? Muita gente sincera e sinceramente enganada, mas exatamente. sincera, né? Eu fui um pastor neopentecostal, né? Eu escrevi um livro sobre isso. E eu digo assim, se eu estava lá... Seitas e heresias, né? Escravos das heresias. Escravos das heresias. Se eu estava lá e eu era gente boa... Então tem muita gente boa lá também, que saiu, que pode sair de lá. Muitas igrejas neopentecostal também foram usadas por Deus e também são usadas por Deus. É legal salientar isso também, Arlen, porque elas são usadas, mas chega um momento em que elas são usadas para ganhar as pessoas, mas quando há um crescimento na graça e no conhecimento,
quando o cristão começa a praticar, errais por não conhecer, não é só o poder de Deus, mas as escrituras. Quando você junta luz na mente, fogo no coração, quando você junta luz nas escrituras, calor do Espírito Santo, então essa junção a pessoa começa a pensar, peraí, até tem calor aqui, até tem o Espírito de Deus age até no meio de coisas assim. Deus fala usa a mula, que não é convertida, para falar com Balaão. Né? Deus usa e fala, mas espera aí, está faltando o outro lado aqui. Está pendendo para esse lado. Você crê que pode haver salvação numa igreja, num movimento como esse? Eu sou um pouco diferente de alguns apologistas nessa questão. Eu creio que sim. Mas você acha que o salvo ele permanece? Então, eu ainda acho que sim. Por quê, Arley? Porque imagina uma igreja lá no sertão, bem precário, onde não há um conhecimento acadêmico e nenhum tipo de acesso apologético. Então, acredito que pessoas podem estar lá... Vou dar um exemplo aqui. A pessoa está numa igreja que é uma pseudo-igreja. Certo. E ela está lá e ela ouviu falar de uma profetisa, de um profeta, de um líder... Está no meio de heresias neopentecostais do coaching, e não sei o que, só que ela está ali, entregue ao Senhor, verdadeiramente arrependida. Então, resumidamente é o seguinte, assim como igreja não salva ninguém, igreja não condena ninguém. Okay. Quem salva é Jesus. Perfeito. E a falta de Jesus vai fazer essa pessoa se perder. Essa é a minha tese. Posso estar equivocado também, mas eu acredito que a pessoa que está ali sinceramente arrependida dos seus pecados, crê no sola escritura, ela pode ouvir uma pregação de coaching, ela pode ouvir uma teologia liberal, no meio de uma teologia liberal, ela pode estar no meio daquele que faz o passe da lua cheia, mas ela foi lá, ela recebeu uma fumaça na cara, uma baforada do pastor ungido, mas, na verdade, ela foi lá, né, uma cuspida gospel. Mas ela foi lá porque ela aprendeu com a avó dela que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que se não entregar a vida para Jesus, ele não vai ser salvo. Ele até participa de um negócio desse, mas ele sabe que... Ele até sabe, ele não sai de lá porque está cômodo para ele, a família está lá, a esposa está lá, o filho está lá. Então, assim como eu creio que igreja não salva, quem salva é Jesus... Eu creio que a igreja não condena. Quem condena é a falta de fé, a falta do remédio que é Jesus. Perfeito. Então, mas eu não sou unanimidade nesse ponto, não. Muitos acreditam que não. O salvo não vai permanecer na seita. Ele vai sai dela, povo meu, e ele vai para uma igreja saudável. Então, há outros pensamentos. Estou sendo bem honesto aqui. Não, há outros apologistas que pensam diferente de mim. Nesse movimento neopentecostal, é característico uma exaltação da pessoa humana, né? Da figura do pastor, do apóstolo. Sim. Né? E, consequentemente, uma diminuição da pessoa de Cristo. Né? Sim. Como alguém que está em meio a um sistema desse, porque quando se participa de algo assim, creio que a pessoa fica um tanto quanto cega para aquilo, né? Mas como uma pessoa que está em meio a um movimento como esse pode discernir essas coisas e tentar romper com isso? Então, você acha que seria apenas uma atuação do Espírito Santo para abrir os olhos dessa pessoa? Não só do Espírito. Eu lembro que um dia uma irmã me procurou e falou assim, ela estava numa igreja neopentecostal, e ela falou assim, que Deus não falou comigo para eu sair da igreja. Eu sei que está errado, eu sei que está muita coisa ruim, mas Deus não falou comigo. E eu aceitei até aquela resposta e fui falar com o meu pastor na época, o Denis, que ele ainda é meu pastor, meu companheiro de obra. E eu falei, fulana de tal, está numa igreja neopentecostal, ela falou que viu todas as coisas erradas, mas que Deus não falou com ela. Para ela, então ela não vai sair porque Deus não falou com ela. Ele me respondeu, Deus não vai falar com ela. Deus deu sabedoria para ela. E ela vai ter que usar a sabedoria para dizer, essa igreja não é saudável, esse lugar não está bom. Deus não vai falar com ela, Deus vai dar sabedoria para ela.
Então, tem horas, como numa igreja neopentecostal, as pessoas crescem desde o começo, elas são embebidas de uma falsa teologia de honrar o líder a ponto de idolatrá-lo. Perfeito. Então, se falar dele, você pode falar mal da Bíblia, você não fala mal do líder dele. Você fala mal de Jesus, mas você não fala mal do líder daquela igreja, que você vai se dar mal com essa pessoa. Se o líder for pro buraco, eu vou pro buraco junto, porque lá vai ter livramento. Era a frase que eu ouvia. Né? Espada pelo Senhor, espada pelo meu líder. Minha igreja até morrer. Era a frase. Minha igreja até morrer. Eu falava o nome da igreja que eu não vou citar aqui. Sim. Então uma pessoa que cresce assim, ela cresce embebida com essa situação. E aí, no final, não vai ser só a ação do Espírito Santo. Não que o Espírito Santo tenha falhado, mas vai ser a ação dela, com sabedoria que Deus deu, tratar dessa situação. Até porque, se é que a gente pode chamar assim, alguns atributos concedidos ao Espírito Santo, ou conferidos ao Espírito Santo na relação do Senhor para com os homens, é dar aos homens testemunho acerca daquilo que Jesus nos ensinou. Sim. Nos fazer, né, lembrar de todas as coisas, né? Sim. A convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Exato. E dessa forma conduzir o homem, né, que por si só, através daquilo que o Senhor já fez em sua vida, ter condição de discernir. O Espírito Santo, ele pode fazer tudo, porque ele é Deus. Mas geralmente, pessoal, o Espírito Santo não vai ensinar você geografia, hebraico, né? Tipo assim, precisa estudar? Não, porque o Espírito Santo vai mais... O Espírito Santo não vai te ensinar hebraico, o Espírito Santo não vai te ensinar sobre seitas e heresias. Ele até pode te dar um dom chamado dom de discernimento de espíritos. Você vai saber, opa, peraí, tem um negócio fake aqui. Né? E vai bater assim, você que é o convencimento que você falou, é o convencimento do Espírito Santo. Mas chega uma hora que você vai ter que estudar, vai ter que falar, não, tá errado isso aqui, não tá certo. Nós temos um seminário teológico aqui, na Batista do Alto Monte, e num dia de prova, um aluno perguntou se a prova seria em dupla. E aí um dos professores respondeu, sim, vai ser, você e o Espírito Santo. Voltando um pouquinho nesse movimento coach que você trouxe aqui para o discurso sobre seitas e heresias, esse movimento coaching, ele está alinhado com essa hipervalorização da pessoa humana, né? E eu me recordo que agora há pouco, ao longo do workshop, você deu um exemplo de duas teologias, a do cachorro e a do gato. Fica didático para ensinar, né? Porque a teologia do coach ela é muito sutil. Parece verdadeiro, mas ela não é verdadeira e nem saudável. Então, tem um livro, inclusive, Teologia do Gato e Teologia do Cachorro. O cachorro tem as suas características, o gato tem as suas características. São dois animais diferentes, caninos, felinos. O cachorro mais animado quando o dono chega, o gato nem tanto. O gato some 5 dias, volta depois, né? Não volta mais. Às vezes o cara sai da casa, o gato fica na casa. O cachorro não, o cachorro vai até o cemitério, o dono morre, ele fica lá do lado. Então tem características diferentes. O cachorro, quando ele é cuidado pelo seu proprietário, seu dono, então ele diz assim, esse cara me dá comida, esse cara me dá casa, esse cara me dá carinho, água, alimento. Ele é importante. O gato fala, esse cara me dá comida, esse cara me dá água, esse cara me dá casa, esse cara me dá carinho. Eu sou importante. Eu sou importante. Então é muito sutil. Ele enxerga tudo. Esse cara só que no final, você é o centro do coração de Jesus. Você é o ponto fraco do coração de Deus. Você é o ponto fraco de Deus. Sutil. Você é o centro. Ele fez por você. Você é importante. Inclusive, a mensagem que fala essas frases, né? Uma delas se chama Importante. Foi de um teólogo coaching aí, né? Que diz, você é importante. Que tem a verdade. Nós somos importantes. Só que aí colocou a teologia do gato. Então, enquanto a teologia do cachorro diz assim, o Senhor é meu dono. A adoração converge para Deus. O Senhor é meu alimento.
O Senhor é a coisa mais importante que eu tenho. O Senhor é importante. O gato vai dizer assim, olha tudo que eu estou vivendo, olha tudo isso, porque eu sou muito importante para Deus. Ele morreu por mim. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu sou o ponto fraco. Deus não resiste a um coração contrito. Quer dizer, Deus não resiste a mim. De tão bom que eu sou, Deus não resiste a mim. De tão importante que eu sou. O evangelho a gente pode, para sintetizar, dizer que o evangelho é a ajuda do alto. E o evangelho, a partir do movimento coaching, é a autoajuda. Sim, exatamente. Ele ainda... eu escutei até esses dias uma pessoa falando que ele ainda é pior do que a teologia da prosperidade. Porque a prosperidade, e essa teologia falaciosa também, coloca Deus como o agente principal, quer dizer, é Deus que me prospera. Já a teologia do coaching, o elemento Deus já fica mais de lado, quer dizer, Deus é só um telespectador ou um espectador para que está enxergando a minha vitória, eu vou vencer, eu vou ser capacitado nas minhas estratégias, na minha dinâmica, eu vou ser tão cheio que eu vou conseguir, entendeu? Então, essa é a teologia do coaching. Para a gente concluir, Thales, e eu já quero aqui aproveitar e agradecer sua presença. E eu que agradeço. Conosco aqui, pregou ontem à noite, ministrou o workshop agora a parte da manhã inteira. Estamos aqui batendo esse papo. Quero aproveitar para agradecer e abordar aqui um último ponto com relação às características, né, de uma seita e logo de um movimento herético, que é o fator salvação. Certo. Né? Salvação através do mérito humano, né? Que eu acho que está bem ligado a esse movimento coaching, né? Está bem ligado a isso que a gente acabou de conversar aqui. Mas tem isso de tudo. como o Senhor, né? Como Deus, dependente da ação do homem para então salvá-lo. E assim abrindo portas para todo tipo de campanha, das mais mirabolantes possível, para que esse homem então acesse a graça de Deus através do seu esforço. Sim, as igrejas neopentecostais vão fazer isso por meio de sacrifícios, né? Você vai fazer, você tem que fazer um sacrifício. Tem que fazer um sacrifício, desde o financeiro, que é o principal, até subir a um monte e coisas assim, que pode até ter fundo bíblico e base bíblica, mas o fim é outro, né? E quando você faz essa ramificação de salvação, então nós temos, por exemplo, salvação pelas obras. O Espiritismo crê nisso. Crê em caridade para ser salvo. A LBV vai pregar sobre isso, né? Que é um Deus maior ainda, que é aquele que faz a caridade. Você vai pegar, por exemplo, as testemunhas de Jeová, que vão dizer aqui, você tem que estar na contagem. Se você não for contado entre as testemunhas de Jeová, você não vai ser salvo. Então, eles têm que trabalhar para Jeová, eles têm uma meta horária para cumprir. Você pode ver que eles estão andando, às vezes, bem devagar, e quando estão trabalhando, trabalham correndo, mas quando estão fazendo porque eles estão cumprindo a hora ali, e vão voltar para uma espécie de bater cartão, para dizer assim, eu tenho que trabalhar. Para que eu tenho que trabalhar? Para ser contado como alguém que está na contagem da salvação. A Igreja Católica Apostólica Romana diz, não há salvação fora da Igreja Católica. Não há salvação. Se você não for da Igreja Católica, você não tem a salvação. Se você for um protestante, batista, assembleiano, qualquer um. A premissa ali é a igreja que Jesus fundou, né? A igreja que Jesus fundou. E aí existe uma interpretação equivocadíssima acerca de Pedro como a pedra fundamental da igreja. Sim, tem também. Que Pedro foi o primeiro papa, porque não tem base para isso. Mas tem alguma coisa sutil também. Uma vez uma pessoa perguntou para um pastor assim, olha, eu posso ser salvo e não guardar o sábado? O pastor respondeu assim, você pode ser salvo adulterando uma vez por semana? Matando uma vez por semana? Por que você pode ser salvo ferindo o sábado uma vez por semana? A pessoa falou, peraí, então... Aí você veja, eu não posso ser salvo se eu não guardar o sábado. O detalhe é que no Novo Testamento nós temos para não adulterar. No Novo Testamento nós temos para não matar. Mas não temos no Novo Testamento uma continuidade
do sábado, que era a sombra do que é o objeto verdadeiro, que é Jesus Cristo. Exato. Não descansamos mais num dia, Exato. mas descansamos numa pessoa real e verdadeira, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quer dizer, se você não guardar o mandamento... Não, a salvação é pela graça, mas se não guardar o mandamento, percebeu? Então, a salvação é pela graça? É pela graça, mas se não guardar o mandamento, como é que você vai ser salvo? Ferendo uma vez por semana. Então, Bom, tocando na salvação ali da realmente, pessoa. eu acho que é um assunto para a gente conversar por horas e horas, né? Isso aqui tem pano para Pois manga. é. Por hoje nós vamos ficar por aqui. Eu gostaria que o pastor Tarles deixasse aqui uma palavra final para quem está nos ouvindo e também a maneira de entrar em contato contigo, de acompanhar o seu trabalho, seja através do YouTube, seja através do Instagram. Conta para gente. Vou de trás para frente. Você me encontra no Teologar Oficial, tanto no YouTube, Instagram, Facebook, Teologar Oficial. Lá você vai encontrar um conteúdo relevante, inteligente, didático, para você aprender a se aproximar mais de Deus por meio da teologia. A palavra que eu deixo para você, principalmente com relação à apologética, é que a apologética não foi feita para ficar debatendo, para ganhar um debate, para ganhar status. A apologética foi feita para ganhar uma vida, ganhar uma pessoa. Então, quando estudamos apologética, não queremos falar mal de uma pessoa. A apologética não é para de falar mal de alguém. Temos que separar a pessoa da doutrina. Quando falamos, por exemplo, de um budista, queremos amá-lo com todo o nosso coração. Quando falamos do budismo, não concordamos com essa doutrina. Então, concordar já não faz parte da apologética. Respeitar. Precisamos tolerar todas as religiões. Nós toleramos. Tolerar não significa que eu vou sacrificar a verdade no altar da paz. Tenhamos paz com todas as religiões. Se paz é respeitar, concordamos. Se paz é eu não falar a verdade, não concordamos. Perfeito. Então, precisamos ganhar as pessoas que estão perdidas nas seitas e heresias através da apologética. Muito bom. Vamos ficando por aqui, o nosso IBANcast, para acompanhar os próximos episódios e receber também mais informações sobre esse projeto. Acompanhe as redes sociais aqui da Igreja do Alto Monte, exatamente Igreja do Alto Monte, seja no YouTube, seja no Facebook, o site igrejadoaltomonte.com.br e também no Spotify. Que o Senhor abençoe você, a sua família e até o nosso próximo encontro. Em nome de Jesus.